TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não honra o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que estás falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, estamos no 4º domingo da Quaresma, nesse domingo também chamado Domingo da Alegria. Por isso, o sacerdote tem a opção de usar uma veste de cor róseo, que na igreja, na liturgia, é a cor que fala da alegria. E o Evangelho fala de uma alegria, claro, da alegria desse cego de nascença de voltar a enxergar. Olha, meu irmão, minha irmã, o sofrimento que esse homem passava. A maioria dos cegos eram mendigos, porque não tinham como trabalhar. Não havia uma assistência do governo. Se as famílias fossem abastadas, a família sustentaria, senão ia ser que ser mendigo. Ele era um mendigo, porque o texto fala que os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Então veja, esse homem não tinha condições de trabalhar, mendigava, era um sofrimento. E Jesus, na sua bondade e misericórdia, Jesus o liberta, dá de novo para ele a dignidade de poder voltar a trabalhar, a se autossustentar, até sustentar a sua família, porque ele volta a enxergar. Então a alegria deste
cego de nascença, de ver de novo. Só que aí nós vemos os espíritos de porco, né? O mal. Aqueles que viram o cego andando, enxergando, eles o questionam e dizem, não, esse não deve ser aquele cego, não. Ele era cego de nascença, será que ele estava inventando então? Não, é ele mesmo. Outros diziam, não, é algum parecido com ele. Aí o levaram até os fariseus. E os fariseus daquela cidade, os que se consideravam os religiosos, os que se consideravam perto de Deus, disseram, este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Então ele é um pecador, se ele não guarda o sábado, falava de Jesus, Jesus é um pecador, ele não guarda o sábado. Como é que uma pessoa pecadora vai fazer algum milagre? Não tem como. Não tem como fazer esses sinais. Deus não escuta um pecador. Ainda mais um pecador que viola uma lei de Deus, né? A lei do sábado. Como se Deus tivesse imposto uma lei do bem. Apenas em alguns dias. Vocês podem fazer o bem em 7 dias, mas 6 dias. No 7º não pode fazer. O bem não pode ser feito. Tem um dia que ninguém pode fazer o bem. Não existe isso. Então, meu irmão, minha irmã, esses fariseus com o coração corcomido de maldade, expulsa este que era cego, que não é mais. Por quê? Porque ele também era uma testemunha viva do amor de Deus, do Messias. E fica interrogando o cego, né? Quem é ele? Olha, eu não sei, ele apenas me curou. Fez lama e passou nos meus olhos e eu passei a enxergar. E depois, mas o que você diz dele? Eu acho que ele é um profeta. E aí quando fala isso para ele, diz, você que nasceu todo em pecado, vai ensinar para a gente que ele é um profeta? Eles não conseguiam entender isso. Havia tanta maldade no coração daqueles homens, que eles não conseguiam perceber que o amor de Deus estava agindo na vida daquele homem. Em vez deles se alegrarem, não. Eles o expulsaram da comunidade. Porque ele era uma testemunha viva. Então, meu irmão, minha irmã, sabe, contra fatos, não tem argumento. O que iam falar? Não tinham o que falar. A realidade, o sinal, o milagre estava aos olhos deles. Mas mesmo assim, tiveram a audácia de expulsar, de mandar embora este da comunidade. Para ele não ser mais um sinal que o Messias estava no meio deles. É assim que muitas vezes acontece, meu irmão, minha irmã. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós começamos também a ter atitudes de fariseu. Deus age no meio de nós, Deus manifesta a sua graça no nosso meio, e a gente vai dando desculpas para isso que Deus fez. Não, Deus curou, Deus libertou. Não, talvez a pessoa não estava mesmo doente, estava fingindo. Ah, será que é verdade essa cura de Deus? Será que aquela pessoa merece isso? Vai fazendo o quê? Argumentos. Vai argumentando isso. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso nos alegrar com o milagre de Deus no meio de nós. É preciso também ser anunciador desse milagre. Não ser pedra de tropeço na ação de Deus, ou da ação de Deus na vida das pessoas. Muitas vezes, em vez da gente ser aqueles que propagam a ação de Deus, nós somos tropeço dessa ação, porque não acreditamos. E o Senhor continua fazendo muitos milagres, também na nossa vida. Mas aí, o que fazemos? Deixamos de acreditar.
Então, que o Senhor possa nos ajudar a viver isso. Que diariamente a gente possa perceber isso. E nos alegrar, porque o Senhor continua hoje, como fez no passado, continua hoje curando, libertando, restaurando, dando vida nova, trazendo dignidade para as pessoas. A gente precisa se alegrar com isso. Não deixar que a inveja invada o nosso coração, mas nos alegrar. Por isso esse domingo da alegria, essa antecipação da grande festa que vamos viver no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. É isso que esse domingo da alegria quer nos levar a refletir. A alegria de que o ressuscitado está no nosso meio. E que Ele vai, com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade, Ele vai nos tocar. E vai fazer com que experimentemos o seu amor no meio de nós. Meu irmão, minha irmã, é tempo de proclamar isso. Por isso a igreja tão sábia coloca essa antecipação, para dizer, não nos esqueçamos, a ressurreição vai vir. O tempo da quaresma vai se findando, e nós vamos no tempo certo poder celebrar a grande graça da vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre as doenças, sobre tudo. O triunfo do amor de Deus sobre todo o mal, sobre toda a enfermidade. Isso é Páscoa, isso é festa da ressurreição. É isso que a liturgia desse domingo está querendo ressaltar para nós. Já podemos ir nos alegrando, porque mesmo que vamos viver toda a dimensão da crucifixão, morte de Jesus, mas isso é uma passagem. Jesus vai passar por isso, mas depois Ele ressuscita. E aí, a morte, as enfermidades, o mal não tem mais poder sobre Jesus. Ele se torna o soberano, o nosso Salvador. Isso é a grande graça. Por isso nós também precisamos nos alegrar. Não uma alegria passageira, uma alegria de sorrisos efêmeros, não. Mas uma alegria da pessoa de Jesus em nós. Que quando experimentamos o amor de Deus, a graça de Deus, a força de Deus, o nosso coração se alegra. Nós passamos a ter uma alegria, né? Não uma alegria de que, fingindo que não tem problemas, lutas, dificuldades, não uma alegria assim, mas uma alegria de onde o coração de Deus chega até nós. O nosso coração se alegra porque sabemos que temos Deus perto de nós. Foi como aconteceu com este cego. Depois ele, como foi expulso, ele se encontra com Jesus. Jesus vai até o encontro dele e pergunta: você acredita no Filho do Homem? Ele diz: olha, eu até acreditaria, mas quem é ele? Jesus diz: sou eu que estou falando com você. E com toda certeza aquele homem nunca mais foi o mesmo. Ele passou a testemunhar Jesus Cristo. Quem perdeu foi a comunidade dos fariseus que o expulsaram do meio deles. Perderam a oportunidade de experimentar a visita do Messias no meio deles. Fazer o quê? Cada um faz as suas escolhas e a partir das suas escolhas, as consequências. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar você. E que nesse domingo da alegria, a força, a alegria do ressuscitado, que nós estamos nos preparando para vivenciar daqui a pouco, possa invadir a sua casa e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.